A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde a todos vocês. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos para uma palavra do Senhor abençoada aqui em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 17. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Instruções para uma vida santa. Aleluia. Glória, glória, glória. Vamos agradecer a Papai do Céu por mais um dia maravilhoso nesta terça-feira. Oh, glória. Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é que faz todas as coisas. Glória, 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 glória. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, meu Pai, em nome de Jesus, pelas suas misericórdias, pelo seu amor infinito. Pai das luzes, Pai santo, Pai misericordioso, tu sois o Deus de todo poder, tu sois o Deus de toda a majestade, meu Pai. Tu és o alfa e o ômega, tu és o princípio e o fim, Senhor. Oh Deus, não há outro além de ti. Pai, eu venho te agradecer em nome de Jesus pela minha vida, pela minha casa, Senhor, pelo meu teto, meu Pai, pelo meu celeiro, pelo meu trabalho, meu Pai, pelos meus colegas de trabalho. Pai, eu venho agradecer pela minha família, eu venho agradecer, meu Pai, pela minha parentela. Eu venho agradecer, Senhor, por todas aquelas pessoas que entram nesses vídeos, meu Pai, nessas plataformas e ouvem, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que me seguem, Senhor, que dá o joinha, meu Pai, que dá os likes, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por cada uma dessas pessoas, Senhor. E eu venho, Senhor, te pedir, Senhor, que entre, meu Pai, com a sua misericórdia, com seu amor infinito, meu Pai, com a sua graça, meu Pai, na vida de cada um deles, na área que eles estejam precisando, meu Pai, que o Senhor entre, meu Pai, com providência, meu Pai, com misericórdia, que tu sabes o que essas pessoas necessitam. E eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te engrandeço, Pai, em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é santo, não há outro além de ti, meu Pai. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Espírito Santo, nos ajuda a entender a sua palavra, nos ajuda, meu Pai, a ter o discernimento, que nós venhamos, meu Pai, sairmos alimentados, meu Pai, através desta palavra, meu Pai, que quem entrar neste vídeo, meu Pai, que receba respostas, que receba, meu Pai, alimentação espiritual, meu Pai, que saia saciado, meu Pai, com a tua palavra, meu Pai, porque só o Senhor, meu Pai, é que mata a fome daquele que tem fome, meu Pai, fome pelas coisas de Deus, fome pela tua palavra, meu Pai. Só o Senhor é que mata a sede, meu Pai, de quem tem sede, meu Pai, quem tem sede de justiça, quem tem sede, meu Pai, nessa vida, meu Pai, neste mundo, meu Pai, mas não falo a sede do mundo, né, Pai, a sede material, mas eu falo a sede espiritual, e Jesus é a nossa fonte, a nossa água da vida, Senhor, e Ele é o nosso pão, é o pão da vida, Senhor. Só Ele é que nos alimenta, que mata a nossa sede, Senhor. Então, Senhor, eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Mata a sede de todos nós, meu Pai. Mata a fome de todos nós pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua justiça, meu Pai, pelo teu amor incondicional, meu Pai, porque só o Senhor é que nos ama em espírito, em verdade, só o Senhor é que tem a preocupação com as nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, obrigada, Pai, por tanta misericórdia, por tanto amor. Oh Deus, é só o Senhor que faz todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço e te engrandeço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então, vamos para a palavra. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 17. Instruções para uma vida santa. Aleluia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Mortificará, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. É a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o quanto fizerdes por palavras ou por obras, faze tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Palavra abençoada. Vamos seguir os preceitos de Deus, porque nós já morremos para este mundo mesmo. Já não somos mais deste mundo. Então, nós temos, irmãos, que seguir. E todo sentimento que não provém de Deus, temos que pedir, como aqui diz no versículo 5, mortificai, né? Pois os vossos membros que
que estão sobre a terra. Porque tem a fornicação, né? Aqueles namoros, né? Os namoros, como fala, casal de namorados, né? Até às vezes estão até noivos, né? Aí já acha que tá noivo, já, como se diz, querem se conhecer intimamente. E, como se diz, ter um namoro de adulto, né? Vou dizer assim, né? E Deus não se agrada, isso é fornicação. E não é bom. Impureza, né? A afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, né? Aquelas pessoas que fica, como se diz, que fica juntando dinheiro e toda hora fica olhando o saldo da conta, vamos dizer assim, né? Apegado ali. Tá precisando de alguma coisa? Não vou gastar, porque tenho que juntar, ou às vezes até roupas, né? Tem pessoas que, quer dizer, tem todo tipo de apego, né? E, como se diz, isso não agrada ao Senhor, né? Idolatria, né? Fora aqueles que, né, gostam de jogadores ou de atores ou filmes, sei lá, né? Porque o diabo ele faz de um jeito assim que como se diz, é tanta coisa que vem nesse mundo, né? E se a gente não tiver atenta, a gente fica um idólatra sem perceber, né? Idolatrar o esposo, por exemplo, né? Achar que, como se diz, eu morro sem essa pessoa, tipo assim, né? Ou esposa, ou com filhos. A gente não pode idolatrar ninguém, nem mãe, nem pai, ninguém. Deus não se agrada. É, porque nós cristãos, nós temos que estar, como se diz, com os sentimentos e os pensamentos em Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide igual a gente, uma pessoa cristã. É como se diz, eu vou dar um exemplo assim, dividir, por exemplo, o tempo dele com com o tempo de, vamos dizer, uma novela ou filmes ou coisa assim, né? Uma Netflix ou os abençoados doramas, né? Que, nossa, por trás daquilo ali o negócio é muito estreito e tem pessoas que não sabem o perigo ali, porque pelo menos antes eu gostava muito de dorama, mas Deus não permite mais eu assistir. E ele permitiu eu ver o testemunho de um pastor daquele país lá. E esse pastor, ele foi ator, estudou, fez universidade para ator. E ele foi contar as barbaridades que é para ser ator, né? Ali, as coisas que tem que fazer, ele falou, é coisa demoníaca mesmo. E Deus, né, permitiu eu ver esse testemunho que foi para mim poder não, como se diz, sair do vício, né? Porque eu estava viciada assistindo, né? Gostava muito. Achava inocente, né? Fofinhos. Meus irmãos, como se diz, tem coisas que vêm como se diz, com sapatinho de algodão, né? E a gente acha que não. É igual músicas também, né? Essa música só fala de amor, é uma música bem, nossa, mas conhece a vida do cantor? Você sabe, como se diz, quem é que deu as ideias para ele para fazer a música? Foi o Espírito Santo? Porque quem o Espírito Santo não deu, né, as ideias para fazer, né, músicas ou coisas assim, né, louvores,
que é para glorificar a Deus e não o homem, né? Se não foi o Espírito Santo, é tudo como se diz, do opositor. Então, meus irmãos, vamos ficar mais atentos, vamos ter mais cuidado, porque a gente às vezes pensa que não faz mal pra gente, não faz, como se diz, não faz nada de bem pra gente. Faz é muito mal. A fé da gente enfraquece, a gente começa a olhar os pecadinhos ou coisas do mundo que a gente começa a normalizar para um cristão, e nós não podemos normalizar. Nós temos que ser veementes, nós temos que ser, às vezes, até duros. Não e não e não. Mesmo que doa, como se diz, que magoe meio mundo, mas tem que falar não. Hoje tem muita gente que serve a Deus que, como se diz, não quer falar não para o mundo, para muitas coisas do mundo. Irmãos, abrange muita coisa. E aqui neste capítulo aqui, instruções para uma vida santa, sabe? Tem pessoas que têm a mania de querer soltar uma mentirinha bem de levinha, sabe? Que eu falo isso até para mim. Hoje eu aprendi a, como se diz, doa quem doer, mas falo a verdade, ou como se diz, não quero, não vou, e pronto, e acabou, sem mais explicações, e doa quem doer. Prefiro que doa no mundo do que doer no coração de Deus, sabe? E maledicências, malícia contra o próximo, né? Aquelas fofoquinha, aquelas raivinha, aquelas cólera, né? Aquelas ira, né? Nós temos que pedir a Deus, né? Aquelas palavrinhas também bem chulas, né? Palavras torpes, sabe? Saindo da boquinha de cristãos. Então, nós temos que pedir a Deus para nos despir de todo este velho homem, todos aqueles defeitos, aquelas coisas que não agradam a Deus, e nos vestir, né, com um novo homem, nascido de novo em Cristo Jesus, né? Quando eu falo homem, é homem e mulher, viu, irmãos? Então, assim, vamos ser, né? Vamos nos vestir do novo, né? Do novo homem que se renova para o conhecimento, né? Segundo a imagem daquele que nos criou. Amém, meus irmãos? Porque só Deus é bom, só Ele é bom. Aqui no capítulo 11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Porque, irmãos, às vezes tem irmãos que falam, eu sou filho de Deus, eu não posso, como se diz, não posso ser tão, como se diz, não tenho sangue de barata, não preciso ser tão, né, como se diz, dar outra face para bater, né? Só que a gente tem que, como se diz, fazer como Deus nos orienta. Como Jesus foi daquele jeito, então nós temos que ser daquele jeito também, irmãos. E quando Deus quer que você fala em sua defesa, em alguma certa situação, em alguma ocasião, Ele vai abrir sua boca e vai falar por você, mas não você falar o que você quer, porque você pode piorar as coisas, né? Então, nós temos que ser humildes. As pessoas estão lá, como se diz, nos humilhando e fazendo e acontecendo, caladinhos, quietinhos, e só deixa Deus agir.
Amém? Falo isso por mim mesma, viu, irmãos? Então, nós temos que ter benignidade, aqueles que, né, que tá, como se diz, nos atormentando, tá, como se diz, tirando a paciência da gente. Mas a gente tem que usar de misericórdia com essas pessoas e de benignidade. A gente tem que olhar e falar assim, Deus, eu sei que não é essa pessoa, é o que está atrás dela. Porque é ele que odeia nós, né? Não é essas pessoas só são instrumentos, né? São só usados, né? E Deus quer que nós tenhamos o discernimento, quer que nós tenhamos a inteligência, sabedoria, discernimento, entendimento do espiritual. Amém, meus irmãos? Ô, glória! Temos que ter mansidão e longanimidade, não sair explodindo à torta e à direito, como se diz que tem pessoas que é pouco, como se diz, a mão no volante, pronto. Já fica, como se diz, já sobe as tampas, fica igual uma panela de pressão, pronta para explodir. E misericórdia! Vamos suportar uns aos outros, né, meus irmãos? E perdoar aqueles que ficam como se diz, nos imprensando, né? Que fica nos atormentando, a gente tem que perdoar. Porque ficar guardando é, como se diz, é só para te fazer ficar doente. Só isso. Amém? Que Jesus, ele nos perdoou, então temos que perdoar aqueles que como se diz, nos atormenta, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque nós, aqui no 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Para nós nos revestirmos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Oh, glória a Deus, aleluia! A caridade é o amor, né? E também a gente fazer a obra, né? E, como se diz, precisar fazer uma caridade, faça. Se alguém necessita de uma cesta básica, abençoe, precisa de uma ajuda para pagar um talão de energia ou pagar um aluguel. Se você tem condições, meu irmão, não deixe de fazer. Mesmo que você pense que aquela pessoa não mereça. Mas se Deus, o Espírito Santo, está tocando para você ajudar aquela pessoa, ou em outra situação, tudo, se é Deus que está ali, o Espírito Santo que está te induzindo, né, a abençoar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, faça caridade, sem medo de ser feliz, porque não vai ser as pessoas, se aquela pessoa não pode te pagar, é melhor ainda, porque a gente tem a mania de querer ajudar as pessoas que podem nos retribuir depois. Melhor é a gente fazer do que receber. E melhor é fazer para aqueles que não podem fazer nada por a gente, porque a gente espera a recompensa só de Deus. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra de Cristo habita em vós, no versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E no 17, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu deixo vocês com esta palavra e vamos ser caridosos, vamos ter uma vida santa. Mas não só santa, só como se diz nas roupas ou no penteado, mas vamos ser santos também em todo momento, quando estiver sozinho, quando estiver com pessoas, nos seus pensamentos que ninguém pode ver, no seu coração, sede santo, peça a Deus,
É difícil, o inimigo bombardeia a gente com vários pensamentos bestas. Mas peça a Deus, Senhor, purifica meus pensamentos, purifica meu coração, santifica os meus pensamentos, santifica o meu coração, limpa os meus pensamentos, limpa o meu coração. Sempre façam isso, vocês vão ver, é muito melhor. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vou deixar vocês com mais essa palavra. Amanhã estamos de volta. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus com uma vida santa em Cristo Jesus. Amém?